Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Grupo PET, de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Lucas Maltoni e eu vou trazer hoje para vocês uma videoaula bem interessante sobre o conceito de psicometria e alguns exercícios que vão acompanhá-lo. Bom, de início, a primeira pergunta que a gente pode levantar é o que de fato é a psicometria. A psicometria, em poucas palavras, é realmente um estudo da mistura entre gases e vapor. O estudo em termos físicos, em termos termodinâmicos. Então, no contexto em que essa videoaula está sendo trazida para vocês aí, de agrometeorologia, isso é muito importante quando nós vamos estudar realmente a dinâmica das águas, dos vapores de água presentes na atmosfera, presentes não somente na atmosfera, mas em ambientes artificiais, digamos assim, câmaras frias ou qualquer outro tipo de situação. Inclusive, um muito importante também é a questão de armazenamento de grãos ou de qualquer outro produto. Geralmente são ambientes fechados que demandam certos processos de aeração e tudo mais, e que isso também demonstra uma importância bem grande, tá? Aqui de início, pessoal, eu trouxe algumas equações básicas para vocês que a gente vai utilizar em alguns exercícios que estão por vir, e de antemão eu já aviso que não são todas, tá? Que envolvem a psicometria. Na verdade, é uma quantidade bem limitada, inclusive, mas para o nosso contexto aqui de uma introdução, uma reforçada nos conceitos, a gente vai se manter nessas equações aqui um pouco mais básicas. A princípio, nós temos a equação de Tetens, uma equação empírica na determinação da pressão de saturação do vapor de água. É uma equação que só tem em função a temperatura, que na maioria das vezes a gente vai ter ela determinada já, nos exercícios vocês vão ter isso, inclusive, e que está sempre na unidade de hectopascal. Tá? As unidades são muito importantes, pessoal, na hora de se substituir, porque uma coisa que vocês vão perceber é que a pressão de vapor de água, não necessariamente a pressão de saturação, mas a pressão de vapor de água está presente em todas as outras formas aqui que a gente vai usar. Tá? Então, é interessante ter essa diferenciação. Uma outra, ainda continuando nessa questão de pressão de saturação, nós temos dois tipos. A pressão de saturação do vapor de água, denominado normalmente por ES, e nós temos a pressão do vapor de água. Porque a pressão de saturação é uma situação específica em que muitas vezes a gente analisa uma situação realmente específica e hipotética. Uma situação em que nós teríamos uma umidade relativa de 100%. É aí que a pressão de saturação acontece. Mas a gente também tem a pressão do vapor de água, que geralmente é denominado somente com a letra E ou EA, como se fosse a pressão do vapor de água atual, digamos assim. Nós temos a umidade absoluta, que também está em função da pressão do vapor de água, além da temperatura. A temperatura aqui, inclusive, que deve ser jogada em Kelvin, tá, pessoal? Só somar 273, temperatura absoluta, com a unidade de gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. Essa fórmula aqui ela é especialmente útil quando a gente quer realmente medir a quantidade de água, de vapor de água presente no ambiente. Como eu disse para vocês no início, em alguns momentos a gente tem ambientes artificiais, como câmaras frias, unidades armazenadoras, que pode ser interessante a gente medir, saber quanto de água está presente naquele lugar, a quantidade de água por metro cúbico que cabe naquele lugar. Uma outra equação que a gente tem é a temperatura do ponto de orvalho. Essa temperatura do ponto de orvalho ela é especialmente útil na determinação sobre qual ponto abaixo dele vai começar a haver condensação de água, condensação da água presente na atmosfera. Então, exatamente por isso que se chama ponto de orvalho, aquele momento que às vezes a gente acorda de manhã e vai andar por uma grama, um chão gramado, e percebe todo aquele orvalho, toda aquela água condensada na superfície das folhas. É basicamente isso. Eu vou explicar um pouco mais para frente também porque isso acontece. Novamente, também em função da pressão do vapor de água.
Por último, a gente tem a umidade relativa em porcentagem em função da pressão do vapor de água e da pressão de saturação do vapor de água. Tá? Aqui, só reforçando, a pressão de saturação do vapor de água a gente tem quando a umidade relativa é 100%. Tá? Então, quando a gente fala isso, já faz essa implicação aqui entre os dois pontos. Inclusive, se for mencionado em que determinado ambiente o ar está saturado, você pode admitir que a umidade relativa é 100%. Isso que significa, tá? Em palavras mais curtas, é basicamente isso. Agora a gente pode partir para um exercício mais básico, só para a gente ir fixando um pouco. Nessa situação, a gente tem um ar saturado com a temperatura igual a 26 graus Celsius. Qual a pressão de saturação? Novamente, eu coloquei aqui a observação para nós que o ar saturado tem a umidade relativa igual a 100%. E eu indaguei qual a pressão de saturação. Então, voltando naquelas equações lá atrás, eu tenho que a pressão de saturação do vapor de água é determinada por essa equação, que está em função somente de T, que é a temperatura aqui que eu dei para vocês. Então, dito isso, é só a gente substituir na fórmula em que a gente vai conseguir encontrar. Aqui não é em Kelvin, tá? A temperatura substituída é realmente em graus Celsius. Então, a gente substitui ali na potência do fator 10, substituiu, fez o cálculo e obtemos, nesse exemplo, a pressão de saturação do vapor de água em hectopascal nesse ambiente, com uma temperatura de 26 graus, igual a 33,61. Muito simples a aplicação dessa fórmula, então acho que a gente já pode partir para um outro exercício, em que nessa situação a gente tem um volume de ar com uma temperatura a 26 graus Celsius, e eu pergunto para vocês, qual a quantidade máxima do vapor de água presente por volume de ar? E essa mesma pergunta se aplica a uma segunda situação, cuja a temperatura está a 10 graus Celsius. Então vamos fazer para a primeira situação aqui. Falei para vocês que a temperatura está a 26 graus Celsius e eu quero a quantidade máxima possível de vapor de água presente. Então, para calcular isso, vamos voltar lá para a primeira página, só para voltar e mostrar as unidades. Vamos lá, eu quero saber a quantidade de água presente no ambiente. A única fórmula, dentre todas essas aqui listadas, a única que me apresenta qualquer unidade de massa por volume é a fórmula da umidade absoluta, a segunda fórmula aqui, que é realmente grama de vapor de água por metro cúbico de ar. Só que percebam que ela está em função da pressão do vapor de água e da temperatura, novamente, sendo que essa temperatura aqui é em Kelvin. Então vamos voltar lá para o exercício agora. Como a fórmula da grama de vapor está em função da pressão, e eu falei aqui que a temperatura é igual a 26 e a temperatura é igual a 10 nas duas situações, a gente começa calculando a pressão de saturação de vapor de água, considerando que o ambiente está saturado, porque eu quero a quantidade máxima possível do vapor de água. Então, eu só vou ter a quantidade máxima com o ambiente saturado. Percebam que nesse enunciado não se falou isso, não se falou que o ambiente está saturado, mas de maneira indireta eu falei que eu quero a quantidade máxima. E a quantidade máxima é quando a umidade relativa é igual a 100%. Então, eu calculo agora a pressão de saturação, substituindo a temperatura de 26 graus, encontrei 33,61 hectopascal, e eu faço a mesma coisa já para a segunda situação, me adiantando aqui, encontrando 11,23. Percebam a diferença de grandeza, hein, pessoal? Aqui é 33, aqui é 11, quase 3 vezes menos. Mas beleza, agora vamos partir para mais um passo. Pegando para a primeira situação, 26 graus Celsius, já calculando a grama de vapor por metro cúbico de ar, eu substituo a pressão que eu encontrei. Nesse caso aqui é a fórmula mais convencional, tá, pessoal? Não necessariamente vai ser sempre assim, porque, por exemplo, nessa situação, eu já adaptei a fórmula para a pressão, para a grama de vapor por metro cúbico de ar em relação à saturação, tá? Porque aqui, não necessariamente vai ser sempre a condição de saturação, por isso que não tem um S, tá? Mas aqui embaixo, vocês podem ver que na umidade absoluta eu já coloquei um S aqui para indicar essa diferença na utilização.
mas não se preocupem com isso, é porque realmente essa fórmula que é de uso geral, não necessariamente para situações de saturação. Substituo aqui todas as unidades referentes à temperatura de 26 graus, lembrando que a soma, que é a temperatura absoluta, então você tem que fazer essa conversão aqui para se transformar em Kelvin. Então eu encontrei que na situação de 26 graus Celsius, eu tenho 24,34 gramas de vapor por metro cúbico de ar. Agora, na segunda situação, o que isso vai acontecer? Eu tenho uma situação bem diferente, muito menor, né, pessoal? Eu faço o mesmo processo, substituo e faço novamente a conversão de temperatura absoluta e no final eu encontro 8,59 gramas de vapor por metro cúbico de ar. Então, pessoal, por que eu coloquei aqui duas situações nesse exercício? Para vocês repararem como que as fórmulas estão interligadas e como que a temperatura, né, que é um fator em comum a todas essas fórmulas, tem uma influência, uma força muito relevante em todos os fatores. Porque ao passo em que na temperatura de 26 graus nós temos 24,3 gramas de vapor por metro cúbico de ar, na situação em que nós temos 10 graus, a nossa quantidade de vapor de água diminuiu muito. É aí que a gente consegue construir uma visão de que o ar é como se fosse realmente um recipiente, uma caixa, né? A gente pode até pegar como unidade volumétrica, no metro cúbico. Ele é realmente um volume que tem a capacidade de se expandir ou de se retrair em termos de capacidade de acolhimento de água, de vapor de água em seu volume. Então, para uma temperatura maior, até mesmo analisando a equação de Tetens, para uma temperatura maior, a gente tem uma capacidade de recepção, uma capacidade de armazenamento de água nesse ar muito maior, na mesma unidade de volume. E quando a temperatura decresce, esse mesmo volume tem uma capacidade menor de reter água. Então, é basicamente esse tipo de informação importante, esse tipo de informação conceitual que é interessante fixar na cabeça de vocês. E aqui eu coloquei realmente a questão de massa, né, grama de vapor de água, e para duas temperaturas completamente diferentes, para a gente ter uma noção de grandeza sobre como que isso afeta toda essa questão. Para um próximo exercício, vou trazer para vocês a questão da condensação de água, para uma situação em que a temperatura é de 13 graus e a umidade relativa de 88%. Para isso, a primeira fórmula que a gente vai trazer para a análise aqui é a fórmula da umidade relativa de fato, em que está em função da pressão do vapor de água sobre a pressão de saturação do vapor de água. Só que, para a gente começar a nossa análise, vamos sair calculando aqui primeiro qual que é a pressão de saturação. Novamente, vocês já sabem o procedimento, nós saímos substituindo a temperatura de 13 graus direto, sem conversão, na fórmula da pressão de saturação, e a gente obteve ali em hectopascal. Agora, a gente consegue achar a pressão de saturação, a pressão do vapor de água, e que às vezes também, pessoal, é chamada de pressão parcial, viu? Em algumas literaturas está falando assim, mas eu realmente não estou falando direto a pressão do vapor de água. Em que nesse caso a gente obteve a pressão do vapor de água de maneira a se isolar a incógnita que nós não conhecíamos, para então no fim encontrar o seu valor também em hectopascal, nesse caso de 13,17. E por que a gente fez isso? O enunciado da questão está perguntando se vai ter condensação. Lá no início eu não mostrei para vocês a fórmula da temperatura do ponto de orvalho, então eu me adiantei. A temperatura do ponto de orvalho, vocês viram que está em função da pressão do vapor de água, ou da pressão parcial do vapor de água. Então, eu precisava calcular isso antes para fazer essa conta aí da temperatura do ponto de orvalho. Então, uma vez que eu obtive essa pressão parcial, eu substituo onde está ali realmente os argumentos dos logaritmos e faço todo o processo de conta, obtendo no final uma temperatura do ponto de orvalho de 11,05. O que isso indica aqui para a gente, pessoal? Muito simples. Se a temperatura do ambiente fosse menor que a temperatura do ponto de orvalho, repito, se fosse menor
que a temperatura do ponto de orvalho, nós teríamos condensação de água. Ou seja, o volume atmosférico de ar perderia a água que estava presente no seu volume para o meio. Então, nessa situação específica, a temperatura era de 13 graus. Então, 13 graus são maior que 11,05. Portanto, não haverá condensação para situações com essas variáveis. Tá, pessoal? E por que, por exemplo, de madrugada, igual eu falei para vocês, né? De madrugada não, pela manhã, às vezes nós acordamos e vemos em superfícies gramadas, realmente a superfície ali com água condensada. Porque durante o dia, eu vou explicar isso para vocês logo em seguida, durante a madrugada, por exemplo, quando a temperatura atinge os seus mínimos, lembrem que eu falei que a temperatura é um fator determinante na capacidade do ar de reter água. Quando ela chega aos mínimos, o ar também chega na sua capacidade mínima de retenção de água. Então, nesse momento, muitas vezes é o momento mais crítico, quando o volume em excesso de água no ar condensa, se perde para o meio. Então, aqui eu trouxe realmente um gráfico aqui para a gente desenhar e fazer uma análise ao longo de um dia. Vamos supor que no início aqui seja realmente 0 horas, desculpa, e no final aqui seja 24 horas, tá? Para os dois gráficos. Então, que tipo de situação que a gente tem, por exemplo, aqui na temperatura ao longo do dia? Na temperatura ao longo de 0 horas, por exemplo, vamos dizer que ela está no seu mínimo, está partindo daqui. Então, a gente vai tendo realmente uma evolução, né, de 0 horas, por exemplo, para quando começa o dia nascer, não é verdade? Para então se chegar, por exemplo, no pico a determinado momento no dia, para então começar a descer e chegar ao mínimo novamente, né? Para que então no próximo dia, né, só extrapolando um pouquinho aqui, possa continuar crescendo. Aqui, pessoal, não é realmente muito fidedigno, tá? Porque aqui tem toda uma escala, né? Por exemplo, aqui 12 horas, aqui 6 quando começa, aqui às 18, mas realmente só para a gente começar a entender um pouco mais. Então, essa curva aqui, vermelha, é de temperatura. Agora, vamos fazer uma curva diferente, vou até mudar de cor aqui, como se fosse a curva da umidade relativa. A umidade relativa, de acordo com as contas que a gente está fazendo, de acordo com as fórmulas, ela seria uma coisa assim. Na madrugada, a gente tem um mínimo de temperatura quando o volume de ar está na sua capacidade máxima, ou pelo menos a mais próxima da máxima. Então, ele começa a decair, né, a umidade relativa, uma vez que a temperatura começa a aumentar. Então, a gente tem realmente o decaimento, para então, uma vez que a temperatura começa a cair, a umidade relativa vai subindo de novo. Então, percebam, pessoal, como é relação contrária, né? Isso aqui em termos gráficos, ao longo de 24 horas. Então, talvez com esse gráfico aqui fique mais claro para vocês a importância de se analisar, de se entender para que servem aquelas fórmulas e o estudo daquilo ali, né? O estudo da teoria por trás, para a gente começar a entender os fenômenos no mundo real, né? Porque a situação, por exemplo, do orvalho, quando nós acordamos, né, e vemos aquilo em superfícies gramadas, é isso que acontece. E em muitas outras, né, em muitas outras situações artificiais, às vezes, isso aqui se repete. Então, a gente tem que entender, principalmente, particularmente, isso aqui é uma relação interessante quando se trata de evapotranspiração, tá, pessoal? Ao longo do dia, o estudo, tá, em termos de irrigação, digamos assim, é interessante ter esse conhecimento. Inclusive, condensação de água em teto de unidades armazenadoras também, viu? Isso, às vezes, se torna um problema em termos de qualidade dos grãos ou do produto que está sendo armazenado. Agora, vamos pegar aqui uma situação, só aqui a umidade relativa, né? Só escrever aqui para vocês. Agora, vamos pegar uma outra situação em que, novamente, a gente tem a temperatura, vamos colocar o mesmo comportamento aqui de maneira um pouco grosseira, né? Temperatura aqui, só que agora eu quero desenhar para vocês não a umidade relativa, mas a pressão de saturação do vapor de água. A pressão de saturação do vapor de água, ela só está em função da temperatura, não é verdade, pessoal? Então, de maneira grosseira aqui, a gente poderia falar que o comportamento da curva de temperatura ao longo do dia vai se repetir para a curva da pressão de saturação do vapor de água. Vai se repetir da mesma maneira, gente.
tá? Aqui eu estou colocando próximo, mas não necessariamente é isso, porque são realmente a pressão de saturação do vapor de água tem uma outra equação, né? Mas aqui só realmente para mostrar para vocês o que aconteceria. Isso aqui é a pressão de saturação. Só que a pressão de saturação muitas vezes é uma situação hipotética que não necessariamente está acontecendo. É um parâmetro matemático em alguns momentos. Só que aí eu vou desenhar aqui para vocês a pressão parcial do vapor de água, ou a pressão do vapor de água. No comportamento dele ao longo do dia, não necessariamente vai ser isso, tá? Pode realmente fugir desse comportamento, pode aumentar em determinados momentos, diminuir em outros, mas o que eu quero passar aqui para vocês é a diferença entre as curvas de pressão de saturação e a pressão parcial. Aqui a pressão parcial eu vou colocar como EA, como se fosse a pressão atual, e o que eu chamo a atenção é realmente a diferença. Olhem só, o gap, né? Da pressão de saturação para a pressão parcial atual. Esse gap aqui, pessoal, essa diferença é o que a gente chama do déficit de pressão de vapor de água. Quanto maior o déficit, né, maior a capacidade do ar de estar recebendo mais água no seu volume, porque a capacidade máxima dele é X. Só que a capacidade que está sendo de fato usada é X menos uma quantidade. Então, esse déficit aqui é uma unidade importante, é um conceito importante para a gente ter conhecimento de qual a capacidade do ar naquele momento de estar recebendo mais água na sua unidade de volume. Percebam que esse déficit é maior no momento em que a temperatura se encontra mais elevada ao longo do dia. Então, e minimizando, né, ele se minimiza nos momentos posteriores, quando a temperatura atinge seus mínimos, por exemplo. Ok? Então, por hoje, pessoal, era isso. Eu até coloquei aqui as equações do lado, só mesmo para vocês entenderem, né, ficar uma maneira mais visual aqui, o desenho dessas curvas de acordo com os parâmetros, tá? Isso aqui, é claro que foi feito de uma maneira um pouco mais grosseira, mas isso aqui é realmente o plot, vamos dizer assim, né? O desenho, o traçado do que a função está ordenando. Quem define o traçado são as funções, né? E como elas estão, na maioria, eu até repeti aqui, me desculpem, tá? Era para colocar a temperatura de orvalho, mas temperatura de orvalho não, a pressão parcial de saturação, apesar dela já estar aqui, mas outras também. Mas aqui, realmente para vocês entenderem por que, né, que ao longo do dia a temperatura vai alterando e traz todos esses fatores juntos com ela. Tá vendo que realmente é a temperatura aqui que está ditando a maior parte dos comportamentos. Claro que a gente poderia traçar algumas outras coisas aqui também, alguns outros comportamentos, mas a princípio é uma abordagem teórica, assim, a termos de reforço, realmente já representa algo satisfatório. Pessoal, por hoje, na nossa videoaula, dessa vez, era isso. Eu espero que os conceitos apresentados tenham ficado claros para todos, que possam ter realmente tirado algumas dúvidas. No entanto, se alguém teve alguma dúvida no que foi apresentado aqui, ou identificar algum erro, participem nos comentários. Só indicar o que vocês gostaram, ou o que vocês tiveram dúvida, que a gente vai responder vocês o mais rápido possível. Tudo bem? Obrigado por terem assistido a nossa videoaula e até a próxima.